jornal durante a semana? Alguém aqui? A todos os estudantes de Ciência da Comunicação e, de modo particular, a todos os protagonistas das 3 edições do jornal IEG. Porque são 3 gerações que trabalharam para que isso se tornasse uma realidade. O curso de Ciência da Comunicação tem 2 opções, que é jornalismo e marketing. O tema escolhido, redação, a dimensão do corpo dizer, tem a ver precisamente com aquilo que é a responsabilidade do jornalismo. Estava a se organizar na Europa, principalmente na Alemanha, França e no próprio Reino Unido, havia que atingir um estágio tal que acabaria por se organizar como um quadro poder a parte do poder executivo, legislativo e judiciário. Esse quadro poder, segundo Edmundo Couto, seria controlado pelos teóricos do pensamento econômico e financeiro na sua forma internacional e sociedade, conhecidos como raros investidores, que acabariam por usar a própria comunicação social para tentar manipular quadros a seu favor e imporem assim as suas vantagens econômicas, financeiras e comerciais. Será que ainda podemos considerar uma rádio, uma televisão, hoje, como um órgão vivo? O cérebro evoluiu até hoje, não mudou. Aquilo que tem atenção, a teoria de Machado McLuhan sobre órgãos frios e quentes, ela esteve focada a nível da, se quiserem, neurociência, cérebro, e não a nível social. É a nível do cérebro, processamento mental, a forma como nós processamos a informação, assimilamos e partilhamos a informação. Porque o nosso cérebro é um campo de frequência espiritual. McLuhan olha para o desenvolvimento do cérebro e não para as relações sociais com essa teoria. Por isso é que, do ponto de vista da motivação social, nós não vamos usar um jornal como cadeia de motivação, temos que usar a rádio e a televisão, por causa da mobilização. Com a inteligência artificial escrevendo textos, quais são os tipos de jornalismo que vão sobreviver e quais irão morrer? A pergunta feita tem a ver com que tipo de jornalismo nós queremos usando a inteligência artificial. A minha questão em cima desta é: será que ainda vamos ter jornalistas? Esta é a pergunta. Evoluindo, utilizando a inteligência artificial, não vamos definir mais o jornalismo. Vamos aprimorá-lo, consolidá-lo, sofisticá-lo. Isso vai acontecer, andar mais rápido, chegar a mais lugares. Mas o jornalista corre o risco de desaparecer. Porque eu recolho a informação aqui, introduzo na inteligência artificial e eles fazem a notícia. Não aceitem a ideia de que a inteligência artificial pode fazer o meu papel. Estás a aceitar a ideia de se tornar inválido, dispensável e ser adiado por eles. Primeiro, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos que fizeram parte desse projeto. Um sonho acabou por ser realizado, primeiramente por mim e pelos estudantes, com o apoio da coordenação, da universidade, inclusive o projeto aqui para podermos elucidar até que era o doutor Sapinhar, quando fui apresentado, disse: doutor, nós podemos fazer uma coisa diferente cá. É os alunos produzirem e saírem daqui com evidência. E o doutor acreditou, imediatamente pôs-me em contato com o doutor Dorival e assim avançamos o projeto. Este momento não é um momento meu, não é meu momento. Eu quero dar primazia aos outros estudantes que participaram do
Eu quero chamar a primeira edição. Eu fiz parte da primeira turma de licenciados em Ciências da Comunicação pela Universidade GPG de Angola. Eu tive a honra, tive mesmo honra de integrar o primeiro grupo do arranque deste projeto, numa altura em que era um projeto para alcançar. Conheci várias áreas, vários cursos da nossa universidade e eu confesso que foi uma das melhores experiências da minha vida. Estou muito honrada pelo projeto, mas foi muito difícil, mas acreditem, a experiência ficou, não é? Aprendemos bastante e aprendi mais uma vez que o jornalista deve estar no momento certo, na hora certa, no local certo. As próximas edições eu só tenho a dizer que aproveitem o Tornado, estudem bastante o Tornado, porque eu tenho que é daqueles que tem bom material, ou seja, começa, avança com o que tem e temos. Vamos focar-nos e tem de trazer alguma coisa, tem de trazer. Essa primeira edição do Nova Viagem representa muito para mim, porque aconteceu num momento muito delicado da minha vida. Alguns vão perceber, eu estive no pós-parto e quando eu regressei os colegas já tinham começado, mas, professor Nando, este homem que aqui está, eu não tenho palavras para descrever. O sucesso é a capacidade de enfrentarmos o fracasso sem perdermos o entusiasmo. E creio que esse jornal nosso vamos aproveitar e vamos crescer juntos. Eu gostaria de agradecer a direção e a cooperação do Curso de Ciência da Comunicação. E só tenho a agradecer aos colegas, Ao professor Vanderlei. Muito obrigado. Aqui eu quero particularmente pedir uma salva de palmas. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Esses foram os guerreiros do embrião do projeto. Por favor, tenham olhado. Falaram do vento centro. Vento centro. Falaram do micro-onda. Micro-onda. Aqui muita gente sabe o que é isso. São matérias que nós, os colegas, conseguiram trazer. Então, uma salva de palmas para essa coisa. Quando fizemos este jornal, foi um momento em que o curso de Ciências da Comunicação estava a marcar os primeiros passos. Confesso que eu já tinha perdido a esperança. Eram essas as perguntas que fazíamos constantemente. Quando vai ser editado o nosso jornal? Quando será publicado? Porque este jornal tornaria-se realidade. Mas eu vou agradecer pela turma de Ciências da Comunicação da segunda edição do jornal. Em nome de todos os meus colegas, muito obrigada. E não posso deixar de agradecer ao professor Vanderlei, que mais que um professor foi um pai para nós. Acompanhou-nos desde o momento em que começou a nos dar aula até aos últimos momentos. E eu só para dizer que nós estamos muito felizes. Por causa das aulas do professor, hoje, na instituição em que presto serviço, encontrei uma fotógrafa e ganhei muita prazer para deixar Bem, este jornal, os guerreiros ou a guerreira desta última edição está linda. Eu costumo dizer o seguinte: a tendência é melhorar. Se nós virmos as capas de umas e de outras, mesmas matérias, ou revoluções. Eu sou o Miguel Martins e sou o delegado de turma, fui o chefe de redação e subeditor de fotos desta terceira edição. Nosso processo foi cansativo. Eu tenho visto o professor Orlando Vanderlei como um grande desafiador. Foi muito difícil participar na edição do jornal, falar com pessoas que eu nunca falei, e eu penso que para mim particularmente como estudante, o professor exigiu muito de mim. Na vida impomos este desafio e felizmente conseguimos dar a volta por cima, e aqui está a terceira edição. Ele sempre disse: não batalhei, eu não marco. Então essa aí também é a vossa. E hoje estamos aqui, muito obrigada, professor. Nossa querida coordenadora, que facilitou o processo, porque sabemos nós que não foi fácil chegar até aqui. Muito obrigada às pessoas que ajudaram com que esta emissão fosse ao ar. Obrigada.
Eu acredito que todos já conseguiram ver o quão importante e fundamental foi a presença do Dr. Nami Vanderlei nas nossas vidas. Todos que passaram aqui puderam dizer na primeira pessoa. Acredito que se eu falar muita coisa acabará por ser redundante, mas que todos saibam, nós tivemos um grande mentor. Tivemos mais do que um professor nesta universidade, porque graças à força, ao desempenho e à coragem deste homem, nós conseguimos sentir na prática e, afinal de contas, vale a pena, porque verdadeiramente não tínhamos esperanças. Não tivemos a mesma sorte de ter o processo que os outros tiveram, mas ainda assim nos orgulhamos muito, porque o professor nos levou às ruas, querendo ou não, vocês vão fazer notícia, vão fazer matéria, não sendo capacitados, vão fazer. E nós fomos com medo, mas conseguimos, aprendemos, hoje conseguimos escrever uma matéria, sabemos a estrutura de um texto jornalístico, graças ao professor Nami Vanderlei, porque foi o primeiro mentor a nos colocar na prática. Não só o professor Vanderlei, né, mas também tivemos vários outros professores que ao longo dos tempos deram muito para construir os estudantes que somos hoje. Aqui temos a presença de um também, o professor Belmiro, que ao longo desses tempos temos também muito impulsionamento na prática de rádio e televisão. Está aqui um desafio para nós. Vamos ter matéria ou fazer melhor que isso. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado. Esta é uma das especialidades da comunicação, que é a comunicação e imprensa. Mas temos ainda o jornalismo televisivo, o jornalismo radiofônico e também, mais recente, o jornalismo digital. Todas essas especialidades estão aqui presentes na nossa formação para os que escolherem ciências da comunicação. Não está na reunião, mas nós devemos fazer uma exceção. Elisânia Cadeiro, da primeira turma. No primeiro jornal que foi lançado hoje já, em muitas assinaturas vocês vão ver fotografia ou texto Manuel Maluco. Particularmente nos textos que eu fiz, há lá a assinatura dele que sempre acompanhou-me, pois era um estudante muito ativo. Infelizmente, de qualquer forma, podia ser muito doloroso para nós, mas foi na reta final do nosso processo. Já estávamos a escrever a monografia, alguns já tinham entregado, eu particularmente, e era uma conversa constante no grupo. Nós vamos, enquanto está a monografia, e era constantemente um apaixonado pelo desporto, tinha o seu tema dedicado a isto e queria muito que isto acontecesse. Eu sei que se ele estivesse ali no seu modo mais perfeito de ser, ele ia fazer um discurso bonito que gostava de aparecer. Era a nossa estrela, era o nosso fotógrafo e era também o nosso desportista. Então, para isso, eu peço. Carta de homenagem ao professor Nami Vanderlei Cretino. Prezado professor Nami Vanderlei, hoje dirigimos-nos ao Senhor com os corações repletos de gratidão e admiração. Em nome de toda a turma do segundo ano, queremos expressar o nosso sincero agradecimento por tudo que fez por nós ao longo desta caminhada acadêmica. Este foi o nosso último ano como seus alunos, mas os ensinamentos, conselhos e valores que nos transmitiu permanecerão conosco para sempre. Mais do que um professor, o senhor foi um orientador, um amigo e uma inspiração. Sempre demonstrou preocupação com cada aluno, acompanhando-nos com dedicação, paciência e carinho nos momentos mais difíceis. Aprendemos consigo a importância da responsabilidade, da ética, da humanidade e do compromisso com a verdade. Jamais esqueceremos dos seus conselhos e as frases que marcaram as nossas aulas, entre elas, uma que ficará eternamente guardada na nossa memória. Meninas, jornalistas não usam salto 15.
Mais que uma simples frase, ela representava a sua preocupação em preparar profissionais práticas, confiantes e prontas para enfrentar os desafios da profissão. Professor Nando, obrigado por acreditar em nós, por incentivar a sermos melhores a cada dia e por nunca medir esforços para garantir a nossa formação. O seu trabalho ultrapassou as paredes da sala de aula e tocou as nossas vidas de forma profunda. Hoje, encerramos um ciclo, mas levamos conosco a honra de termos sido seus alunos. Que Deus continue a abençoá-lo, concedê-lo saúde, sabedoria e muitos anos de sucesso para que continue a formar e inspirar novas gerações jornalistas. Com profundo respeito e admiração e carinho, a turma do segundo ano de Ciência da Língua.